Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta sexta-feira, já sextou, né? 19 de dezembro de 2025, estamos caminhando para a última quinzena aí, final da quinzena, nós estaremos vivenciando já 2026, né? Hoje é 19 de dezembro de 2025, sexta-feira, 23 graus, uma chuva fraca caindo em Ribeirão Preto. A umidade relativa do ar está em 90%, mas a possibilidade da chuva continuar é de 7%. Muito provavelmente ela vai continuar no período da tarde. Mas é a primavera brasileira dando as suas sintomas de ir embora, né? Estão indo embora. Então, hoje nós teremos de máxima 26 graus. Nós tivemos logo pela manhã 21 graus. Então, a temperatura amena, umidade relativa do ar muito bacana. O clima hoje em Ribeirão Preto está muito legal. Então, passando daqui para poder falar. Norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto está passando por uma situação de chuva. O clima está muito gostoso. Então, hoje nós vamos direto no que eu tenho que falar com você, sem dar os recados, né? Escorpião, mosquito Aedes aegypti, caminhada entre 10 e 16 horas e colocar fogo em coisas que foram descartadas erroneamente, né? Que dá multa e a multa é pesada. Então, hoje nós não vamos falar a respeito disso, mas eu quero falar com você bem rapidinho, é a última parte da nossa empreitada nessa semana, né? Versículo 23 do capítulo 10 do livro de Jeremias, falei tudo ao contrário, né? Jeremias, capítulo 10, versículo 23, quando o profeta diz, eu sei, Senhor, ele sabe, né? O profeta estava sabendo do que é que estava acontecendo, e nós já falamos disso nos outros dois, nos outros dois tópicos aí, né? E agora, se você quiser entender certinho isso daí, o versículo 23 do capítulo 10, você vai poder entrar aí e ver os outros dois que estão gravados, está colocado aí. O versículo que a gente tem usado é um versículo que encontra-se numa situação de que o profeta estava profetizando para o povo de Israel, para aquela nação, e ela estava debaixo de algumas situações. Depois você lê o capítulo 10 inteiro e você vai saber. Lá no final, quando ele já havia descrito tudo o que estava acontecendo, ele vai fazer uma oração. O profeta vai fazer uma oração por Israel. Eu sei, Senhor, que ninguém é dono do seu próprio destino e que ninguém tem o poder de controlar a sua própria vida. Ele estava fazendo uma declaração que tinha endereço certo, que era para o Senhor, e um reconhecimento, e não era, na realidade, foi o que nós já explicamos, não era um sintoma de fraqueza, nada disso. Ele estava falando realmente de uma situação de reconhecimento, de reconhecer a autoridade de Deus, a soberania de Deus na vida de cada um de nós. Então, o primeiro tópico que nós colocamos e que nós falamos foi a limitação, que é fundamental, da humanidade. E também tem a realidade inegociável da soberania de Deus. Então, o homem é limitado e Deus é ilimitado, mas é soberano. E agora nós vamos falar da aplicação prática, né? Vivendo em submissão. É uma submissão que não é boba, é uma submissão sábia. Como então nós devemos viver à luz desta verdade? A confissão de Jeremias nos leva a uma postura prática de humildade e dependência. Humildade e dependência, e não é fraqueza, tá? Não é falar, tá se demonstrando fraco, nada disso. Presta atenção. A primeira coisa que é viver uma submissão sábia é planejamento com humildade. Você pode planejar, nós não somos proibidos de planejar, nós não somos proibidos de sonhar, nós não somos proibidos de trabalhar, mas nós devemos fazê-lo em conformidade com aquilo que Deus planejou para cada um de nós, com a devida submissão, tá? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, é o que está no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 15, né? Você lembra que eu falei ontem?
E esta deve ser a moldura de todos os nossos projetos. Tem que ser isso. Reconhecer que a última palavra nas nossas vidas, nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos, pertence ao Senhor. É Ele que dá a última palavra. Ninguém na terra consegue fazer nada se não tiver a última palavra que pertence a Deus, tá? A segunda coisa é buscar direção em oração. Tem que buscar a direção de Deus em oração. Em vez de confiar somente no seu próprio ou no nosso próprio entendimento, nós devemos chamar a Deus, buscar a Deus em oração e dizer, olha, eu não consigo, mas o Senhor consegue e o Senhor sabe. Por isso que lá no livro de Provérbios no capítulo 3, e se não me falha a memória, versículos 5 e 6, ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes de maneira nenhuma no teu próprio entendimento. Reconhece-o, reconhece quem? Reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos. E Ele vai fazer o quê? Endireitar as veredas. Sabe aquele negócio assim que fica tudo torto, agora reto? Endireita as suas veredas, endireitará o seu caminho. Então, está em Provérbios do capítulo 3, versículos 5 e 6. E a oração, presta atenção nisso daqui, que isso aqui é importante. A oração é um ato prático, não é teoria, é prático de reconhecer que precisamos da sua direção. Quando você ora, você reconhece que Deus é quem está no comando, é quem está na direção, é quem vai dar a última palavra, é quem vai falar o que fazer no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, e todos os projetos vão se estabelecer em conformidade com aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Então, presta atenção que buscar a Deus em oração. A primeira coisa que nós falamos é que você precisa planejar com humildade, sem excluir Deus. Você pode planejar, você pode sonhar, você pode trabalhar, mas isso não pode ser acima de Deus. Eu faço primeiro as minhas coisas, depois eu chamo Deus. A palavra é de direção, Ele vai dar. E tudo aquilo que Ele quiser que aconteça, Ele vai te amparar, vai te auxiliar, de tal forma que isso não fique pesado. Lembra de cargas pesadas? Que nós podemos deixar isso para trás? Aí você vai ter que fazer o quê? Descansar na fidelidade de Deus nos momentos de incerteza. Porque se é Ele que está no comando, os momentos de incerteza vão ser pertinentes àquela situação, e é pertinente do ser humano, tá? É o normal do ser humano, é ter momentos de problema aí, mas aí você vai ver e falar assim, ó, vou descansar na certeza que Deus é fiel. A fidelidade dele nunca falha. Então, você descansa na fidelidade de Deus nos momentos mais terríveis de incertezas. Quando os nossos planos mudam, quando o caminho fica obscuro, nós podemos descansar na fidelidade de Deus, porque Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1 diz isso, né? E vira um jargão, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vira uma muleta também, né? Alguém abre lá no Salmo 23, a Bíblia fica até amarelada de tanto tempo que está aberto no Salmo 23, mas ele não cumpre aquilo que Deus está pedindo, aquela situação está se degringolando de tal forma que ele não lê o Salmo, não cumpre o Salmo, não fala com o Senhor, não entrega o caminho ao Senhor, não planeja debaixo de humildade, é tudo ele sempre, eu faço, eu consigo, eu quero, eu posso, eu não sei o quê, e aí Deus fica sempre em quinto plano, né? Aquele que governa o universo, presta atenção, aquele que governa o universo é o mesmo que guia os seus filhos com cuidado especial, pessoal e com um amor infinito. É isso. A nossa segurança, a minha segurança, a sua segurança precisa estar firmada em Deus. A nossa estabilidade não está nas nossas circunstâncias, não está no nosso poderio, não está no nosso conhecimento, na nossa força, na nossa relação com nada disso. É bom ter
um network, sim. É bom você ter contato com pessoas, é bom você ter amigos para poder conversar e te amparar, e ainda quando eles são servos do Senhor, te ajudar em oração, e aí você pode fazer e ser melhor. Mas isso não quer dizer que você vai ficar de perna pro ar e braço cruzado esperando que a segurança que você tem em Deus é que tudo vai dar certo. Vai trabalhar, irmão. Vai fazer. Vai pôr em prática aquilo que você aprendeu, vai pôr em prática aquilo que você planejou e vai orando, e Deus vai dar uma estabilidade nas circunstâncias problemáticas, naquelas circunstâncias onde você às vezes não tem uma resposta ou não sabe como fazer ou obter uma resposta. Deus vai fazer. Então nós precisamos descansar na fidelidade de Deus para com as nossas vidas. É isso. Existem algumas situações que nós olhamos e vemos nesse mundo de correria, de grandes problemas e grandes dificuldades, que nós olhamos e vemos pessoas achando que podem mais. E o profeta Jeremias estava errado. Não, esse versículo é muito curto para poder... Não, esse versículo curto, mas ele desmonta toda a filosofia de vida de cada um de nós. A pergunta que fica para mim e para você, em quem ou em que nós temos depositado a nossa confiança ou o nosso destino? Em quem ou o que, em que nós estamos depositando a nossa confiança do nosso destino? Na nossa inteligência? No seu salário? Quem sabe? O salário é muito bom e eu não preciso de Deus. Acontece. Pessoas que, não, eu tenho dinheiro, eu pago. Eu quero saúde, eu pago. Só que chega uma situação que a saúde já não tem. Isso. Existem pessoas nesse momento conosco aqui que tem muito dinheiro e não consegue comprar a saúde. Tem muito dinheiro, mas não consegue comprar o sono. Compra um colchão o melhor possível, mas não compra o sono. Sabe? Tem muito dinheiro, mas não consegue comprar a alegria. A alegria que está no coração, ela brota e não é de uma cifra. Os seus planos são também um lugar onde você pode escorar a sua confiança? Você tem colocado a sua confiança em quem? Além do destino, da inteligência, do salário, dos seus planos aí? Ou você tem colocado no Senhor, o dono, soberano e amoroso de todas as coisas? Em quem você tem colocado? A confissão de Jeremias, eu sei, Senhor, deve ser e deve ecoar nos nossos corações nesse tempo de 2025, de tal forma que a gente possa chegar na presença dele e dizer, eu sei, Senhor. Eu sei que todos os projetos e planos são do Senhor, e é o Senhor que pode dar a última palavra. Nós não temos como fazer, mas o Senhor pode fazer. É uma confissão que tira um peso das costas do ser humano. Lembra que eu falei? Que tira o peso, o fardo pesado do controle das nossas costas e coloca sobre os ombros infinitamente mais largos e fortes e poderosos que é do nosso Deus. É para isso. Mas aí vem aquela pergunta, né? Você está disposto a fazer essa troca? Nós estamos dispostos a fazer essa troca? A troca da ilusão, do controle pela realidade do cuidado divino. É fácil. Trocar a ilusão do nosso controle ou daquele controle que nós achamos que temos pelo cuidado divino. Você acha que é fácil? No caminho da humildade é o caminho da verdadeira liberdade. É isso. O caminho da humildade é o caminho da verdadeira liberdade. Você não consegue chegar na verdadeira liberdade se você não tiver
um caminho de humildade. E aí, nesse momento, nós paramos e começamos a pensar: o que fazer? A Bíblia é clara quando ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Se você quer entregar o seu caminho ao Senhor, você pode fazer essa oração comigo nesse momento e dizer a Ele: eu quero, Deus Todo-Poderoso, te louvar porque Tu és soberano, dono do universo e dono da nossa vida. E aí você vai falando. E diante dele você confessa, assim como Jeremias, que não somos donos do nosso destino, nem temos o poder de controlar a nossa própria vida. E aí você pode pedir perdão pelas vezes que você agiu com arrogância, como se você fosse comandante do barco da sua vida, né? Que não depende de Deus para nada, ou não dependia de Deus para nada. E você pode pedir para Ele que Ele faça algo que pode soar meio difícil para você. Quebra em nós o espírito da autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. O Espírito Santo é quem pode convencer você a cada dia dessa verdade e capacitar a cada um de nós a vivermos com um espírito calmo, tranquilo, dependência na humildade e confiança num Deus que é todo-poderoso. Nos momentos de incerteza, o profeta lembra que os dias dele estavam nas mãos de Deus. O nosso também. Os nossos dias estão nas mãos de Deus. Mãos que são ao mesmo tempo poderosas, né? E cheias de amor, mas são mãos que foram pregadas numa cruz para a nossa salvação. É isso. Que essa palavra, que esse versículo nos leve a descansar no Senhor, a planejar nossa submissão e caminhar com confiança, sabendo que aquele que começou a boa obra em cada um de nós há de completá-la. E em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quem pertence o nosso destino, nós possamos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração por tudo aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Se você não percebeu, isso foi uma oração. Mas eu quero fazer uma oração direta, rápida, para que você possa entender mais facilmente que é depender do Senhor. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nesse momento muitas pessoas estão em situação de decisões. Algumas estão indecisas, não sabem o caminho que tomar, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que conhece dos céus toda a terra. Os teus olhos passam sobre a terra e nada passa despercebido aos seus olhos. A tua boa mão, ela está estendida sobre cada um de nós, cada um dos seus filhos. E aqueles que nesse momento estão entregando as suas vidas nas tuas mãos, que possam ser agraciados com uma bênção especial de perdão dos seus pecados e escrita do nome no livro da vida. Meu Deus, em nome de Jesus, socorre aqueles que estão enlutados, aqueles que estão em situação de guerra, aqueles que estão padecendo alguma dificuldade, aguardando uma vaga dentro de um ambiente hospitalar, que o Senhor estenda suas mãos sobre a vida de cada um deles. Socorre as famílias que foram enlutadas e nesse momento eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que continue com a tua boa mão estendida sobre a vida de cada um de nós. Mas nós te pedimos, em nome de Jesus,
Não deixe que assumamos o comando das nossas vidas. Continue no comando das nossas vidas. Nós te pedimos, por amor do teu nome, para que o Senhor continue abençoando, ajudando, dando graça, dando saúde, dando paz a cada um dos seus filhos e filhas que oram nesse momento conosco, mas que possam entender que precisam saber muito bem que Deus é aquele que cuida e cuida muito bem de cada um de nós. Eu oro, agradecido por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará ainda nesse ano de 2025. E te peço, em nome de Jesus Cristo, que socorra a vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Tenha uma sexta-feira abençoada, repleta de grandes e boas realizações, repleta de boas notícias também, tá bom? Que Deus te abençoe. Bom dia. Feliz sexta-feira.